a gente tem 2 representações, né, no caso do Aranha, e aí vão ter todo um desdobramento e modos como a mídia e modos como os assuntos é tratado, o modo como um e outro vai ser representado, ou na forma em que essa discussão vai sendo feita, né? E aí a gente tem, por exemplo, a questão indígena, que quase nunca as pessoas deixam de fora essa questão do indígena como alvo de racismo também. Lembrando que o racismo tem que ser entendido aqui como hierarquização. Então, determinados grupos não simplesmente são incluídos no debate, ou determinados grupos têm alguns assuntos que são completamente invisibilizados, né? Então, vemos que determinados movimentos sociais consigam bastante visibilidade, outros grupos não conseguem tanto assim. Então, isso mostra como a racialização funciona dentro da hierarquização de quem pode e não pode falar, né? Ou de quem tem voz para ser falada ou a questão a ser considerada, né? Então, tem uma página no Instagram chamada Pretitudes, que eles fizeram um quadro demonstrativo, que é esse que eu estou mostrando para vocês aí, que eles vão colocar bastante de que maneira vai sendo construído, né, essa estrutura de racialização, né? E aqui eles usam o termo racismo para especificar. Então, tu tem dentro da política, dentro do direito, dentro da economia, e aí dentro do direito é bem ampla a maneira como tem que se entender esse direito que está escrito aqui, tá? Tanto na questão de acesso a direitos, acesso à justiça, acesso a, enfim, integridade, a várias outras questões que envolvem os próprios direitos da democracia liberal que a gente vive. Então, tu tens aqui os exemplos que eles colocam, né? Então, o institucional, o ambiental. Esse velado aqui, eu tenho algumas considerações a ser feitas sobre esse velado, porque não é necessariamente velado, né? O racismo ele é naturalizado, e aí nessa naturalização ele pode, aí, quem sabe, talvez ser visto como de maneira que ele não está lá presente, né? Mas se a partir do momento que tu tem uma sociedade que não há discussão ou compreensão dessa hierarquização dos grupos, tu vai entender que aquilo é velado, mas na verdade aquilo é naturalizado, né? Ele está lá, só que como tu não tem, por exemplo, a educação correta para enxergar como aquela relação está se dando, tu vai achar que isso é velado. Então isso também é uma construção social de que o racismo é velado. Isso é a cara do racismo no Brasil. O racismo recreativo, que é que vai estar presente no humor, e aí é bem interessante dar uma procurada sobre como é que funciona essa dinâmica, né, do humor, da caracterização das pessoas, aquilo que é considerado como de menor valor ou de menor apreciação estética, por exemplo, de uma beleza, né, o que é bonito, o que é feio. E o linguístico, né? Isso é como as formas como as pessoas falam, né? Então existe um ramo de estudo da linguística, como é que a racialização funciona dentro da visão dessas línguas e como as línguas são constituídas, né? E aqui embaixo tu tens o que gera, né? Dentro de todas essas relações que estão mostrando a racialização dos grupos, né? Então tu tens, por exemplo, a questão das piadas, não acesso à educação, a questão do genocídio, né, que é encarceramento em massa, e tudo isso são conceitos que são interessantes, estavam procurados para tentar entender como é que isso funciona, né? E esse processo todinho ele leva a toda a estrutura da sociedade, se vocês forem parar para dar uma analisada de parte por parte, né? Então, isso são todos assuntos que são discutidos por aí, existem grupos, vídeos, livros que estão explicando como é o funcionamento disso, né? Então, quando uma pessoa resolve dizer que simplesmente isso não resiste, é porque ela está ignorando toda uma discussão que vem sendo feita há décadas na sociedade, né? Ali a gente tem a questão da intolerância religiosa, e a intolerância religiosa ela disputa espaço com outro conceito, que é a questão do racismo religioso. E é bem interessante a gente entender como é que tem sido a construção dessa ideia de racismo religioso, porque ela vai dar a entender, por exemplo, que o racismo ele é mais amplo quando tu forma um grupo e esse grupo ele é excluído a partir de uma determinada característica, né? Lembra que eu falei lá em cima do racismo cultural? A gente pode aplicar aqui. Então, o racismo cultural ele seria determinadas características dos grupos que ela é hierarquizada como de menor valor, desumanizada,
Já o conceito de intolerância tem algumas tendências que costumam não utilizar tanto não compreendem a intolerância religiosa como ela é limitante. Então isso também é um conceito que ele precisa ser entendido, né? Mas todos os dois têm espaço para a gente tentar entender nas estruturas sociais como é que essa dinâmica funciona. Bem, eu acho que esse vídeo ficou bem longo. Ia tentar fazer um vídeo curto, mas esse acho que deu para falar bastante coisa, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. São os conceitos bem complexos, bem amplos, que a gente pode ver com mais calma com o passar do tempo, né? Então eu vou tentar depois a gente ver um pouco mais ali sobre a questão do racismo religioso, né? Que é um conceito relativamente recente utilizado, e a questão da intolerância religiosa e como é que acontece essa hierarquização das religiões, né? As visões que a gente tem sobre determinados grupos. Espero que vocês tenham curtido. Estou um pouco com problema de voz, parece que eu estou falando um pouco baixo, mas espero que dê para compreender mais ou menos como é que essas dinâmicas do racismo, racialização, raça, como é que elas funcionam na hora da gente entender um determinado fenômeno social, beleza? Não esquece de compartilhar aí, não esquece de deixar alguma pergunta se quiser, estiver interessado, e uma hora a gente volta. Falou, obrigado.